Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E o assunto agora é o trânsito aqui da capital cearense. Olha, o binário, que é a solução de transformar ruas paralelas em mão única, uma para cada sentido, tem sido já há alguns anos uma das soluções encontradas por algumas prefeituras para amenizar a situação do trânsito caótico. Em Fortaleza, no entanto, o principal efeito tem sido outro e muito melhor. Em vez do trânsito de carros, o binário tem sido uma excelente solução para aumentar a velocidade operacional dos ônibus, reduzindo o tempo de deslocamento dos usuários. A cidade já conta com um trinário e 25 binários instalados em vias que precisavam de reordenamento no trânsito. Colocar vias muito problemáticas de conflitos de acidentes e entre pedestres também, deixar essas vias em sentido único. Porque as vias de sentido único, elas facilitam tanto a redução de conflitos entre os veículos, também ela facilita a travessia dos pedestres, porque em vias de sentido duplo, o pedestre, para atravessar com segurança, ele precisa olhar para os dois lados da via. Os binários e trinários são alternativas que melhoram a mobilidade urbana daquela região onde foram inseridos. Essas intervenções, além de melhorar no trânsito de veículos, garantem uma maior segurança para o ciclista e também ajudam no tempo de deslocamento dos ônibus. O primeiro trinário da cidade envolveu a Avenida Duque de Caxias e as ruas Meton de Alencar e Clarindo de Queiroz, no centro da capital. O mais recente binário entregue à população foi o do bairro Conjunto Ceará, que envolveu as ruas José Mendonça e Perilo Teixeira. Pouco tempo depois, a gente já percebe uma redução significativa do número de acidentes. Eles passaram de acidentes fatais para acidentes somente com danos materiais. Ou seja, a gente reduz a gravidade desses acidentes, que é muito importante. Também tem uma redução significativa no número de atropelamentos. Só na região ali da Duque de Caxias foram mais de 10 atropelamentos por ano que a gente tinha registrado nos anos anteriores à implantação do binário. E agora a gente reduziu muito esse número, então isso significa que esses binários eles dão certo na cidade. E quando a gente tem uma oportunidade de implementar nas regiões mais afastadas, ali mais periféricas, a gente também implanta, como é o caso desse recente no Conjunto Ceará, entre a José de Mendonça e a Perilo Teixeira, que funcionou a partir dessa quarta-feira dessa semana. Os comerciantes da rua José Mendonça aprovaram a intervenção. Ficou fácil, prático para você se locomover, transitar também, né? Que antes havia um engarrafamento muito grande aqui. Então, a nota que a gente dá aí é 10. Já a Gerlândia é moradora do bairro e precisa se locomover de bicicleta para entregar suas encomendas. Com a ciclofaixa, ela acredita que o translado ficou mais seguro. É maravilhoso, ótimo. Melhorou o fluxo aqui nessa avenida? Sempre foi movimentada assim de comércio? Sempre foi movimentado, melhorou muito, bastante. Esse também é o pensamento do seu Francisco e do Edmilson, que já aproveitam a ciclofaixa implantada no projeto do binário. É para ser feito mais. Eu gosto muito de pedalar. Então, tendo a faixa do ciclista, fica mais seguro. Show de bola, viu? Muito bom, muito bom. Isso aqui precisava há muito tempo. Além das intervenções na rua, as calçadas também receberam padronização. Para a dona Maria José, que tem dificuldades de locomoção, a mudança veio em boa hora. Tinha que subir mais alto, mais baixo, né? Eu achei ótimo para mim, viu? Mais de 40 bairros e áreas adjacentes já ganharam binários que ajudam no trânsito local. Entre esses se destacam o bairro Bom Jardim, Itaperi, Maraponga, Vila Manuel Sátiro, Parque Santa Rosa, Messejana, Jockey Clube, Bela Vista, Parangaba, Granja Portugal, Praia de Iracema, Parquelândia, Rodolfo Teófilo, Montese, Papicu e Aldeota. E para falar mais sobre essas intervenções de melhoria no trânsito aqui da capital cearense, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Vitor Macedo, que é engenheiro de transportes da Prefeitura. Vitor, essas intervenções relacionadas aos binários e ao trinário que foi implantado lá na Duque de Caxias, visivelmente a gente percebe os benefícios no trânsito, em melhoria do tráfego de veículos com a implantação desses sistemas, né? Os binários, eles têm eu diria que tem uma vantagem dupla aí, né? Uma são vantagens técnicas, que a gente sabe, a melhoria da velocidade dos automóveis, ela fica melhor, os ônibus também, a circulação fica mais fácil, os pedestres atravessarem é melhor, tem uma série de benefícios técnicos
E tem também um fato que os binários eles foram projetos que impulsionaram toda essa política de mobilidade urbana. Eles começaram lá em 2014, na Dom Luiz Santos Dumont. Eu lembro que ali Foi a primeira intervenção que foi feita nesse sentido, né? Exatamente, foi o primeiro. E ali a gente a cidade começou a conhecer o que era uma ciclofaixa, o que era uma faixa exclusiva de ônibus. E aquilo impulsionou o que a gente tem hoje, né? 6 anos depois, diversos programas voltados para a bicicleta, para o ônibus. Tudo isso nasceu com aqueles projetos binários. Então, para além dos benefícios técnicos, que são muitos, ele tem essa questão dele ter puxado essa filosofia da mobilidade urbana. Agora, Vitor, vamos aqui procurar explicar de uma forma bem didática aqui para o telespectador. Muita gente ouve binário, né? Trinário, mas não sabe dizer o que é aquilo, né? Uhum. Sabe que agora a Avenida Dom Luiz ela tem um sentido único e a Santos Dumont tem um sentido inverso. Mas o que é a concepção do binário e do trinário que assim passou a ser implantada aqui em Fortaleza com esse objetivo de melhorar a fluidez do trânsito? A concepção do binário, são duas vias, né? Daí que o bi, né? Que se complementam, né? Elas geralmente têm o mesmo porte, a mesma capacidade. Então, um exemplo, a Dom Luiz Santos Dumont, ambas tinham 4 faixas, porém era 2 em cada sentido. Agora as duas têm 4 faixas, mais 4 num sentido e 4 no outro. Quando a gente parte para o trinário, que são 3, é quando a gente não tem uma via paralela do porte daquela via maior. No caso da Duque de Caxias, a Duque de Caxias tem 4 faixas, né? E ela não tinha nenhuma via paralela com 4 faixas também. Então a gente precisava usar outras 2 para conseguir essas mesmas 4 faixas. Daí foi utilizado a Meton de Alencar. Isso, e a Clarim de Queiroz. Ambas têm 2, somadas dão 4 faixas. A gente tem que ter esse equilíbrio de faixas para a gente não gerar um congestionamento em uma das vias, né? Então essa solução ela vem sendo adotada em algumas cidades do país. Curitiba tem um bom caso com isso. E aí a lógica do trinário é essa: se você não tem uma via que comporte aquele fluxo, você usa uma via adicional e viram 3, né? Daí o trinário. E com bons resultados, vamos dizer assim, Fortaleza é uma das capitais brasileiras que investiu bastante na questão da utilização do binário e tem bons resultados. Há exemplos em outras capitais do país também em que esse tipo de implantação causa uma repercussão positiva no trânsito? Temos, né? A primeira cidade que começou a implantar os binários foi de fato Curitiba. Eles têm lá uma política muito forte. O mais forte deles eram trinários. Eles pegavam uma via central com um sentido único, com um corredor de ônibus, e as 2 paralelas faziam as voltas, né? A gente adaptou essas soluções, óbvio que você não pode simplesmente importar uma solução, né? Mas eles trouxeram muitos benefícios porque o binário ele consegue, antes de tudo, democratizar o espaço. Né? Quando você deixa uma via em sentido único, você permite você organizar melhor o espaço da bicicleta, o espaço do ônibus, melhorar as calçadas. Então você dá o espaço para cada modo de transporte. Então a gente chama isso de democratizar o espaço. O que antes não tinha espaço para quase ninguém, só para carros, agora tem espaço do ônibus, da bicicleta. Então esse é o primeiro benefício deles. O segundo, o fato de ter um sentido único, ele melhora muito a progressão dos semáforos, a chamada onda verde. Você não consegue dar num sentido duplo. Né? Naturalmente, se você der onda verde para um sentido, o sentido contrário vai receber uma onda de vermelho, digamos assim, né? Então, havendo sentido único, é mais fácil você dar aquela onda verde de semáforos e o trânsito flui melhor. Para o pedestre também é melhor, que em vez de ele ter que olhar para os 2 lados para atravessar, ele olha só para um lado. Então, isso facilita. E também para acessibilidade, os veículos eles podem fazer conversão à esquerda ou à direita, né? O que antes era, você teria que fazer direita, direita, direita para cruzar uma via, você agora, com sentido único, você pode simplesmente entrar à esquerda. Então, é uma série de benefícios que isso traz, o resultado na ponta é um aumento da velocidade operacional. No caso do motorista fortalezense, você considera que houve uma boa adaptação ao sistema de binário? A gente sabe que toda novidade, né, gera ali naquele primeiro momento um certo transtorno e tal, mas hoje você considera que se adaptou bem o motorista fortalezense a esse sistema de facilitação do trânsito? Rogério, nós avaliamos que sim. Óbvio que assim que muda, né, as pessoas ainda não conhecem a rota nova, tem que se planejar para sair numa rota, gera um certo desconforto, mas quando as pessoas passam a adaptar aquela rota, passam a conhecer, a gente recebe, o feedback que a gente recebe é muito positivo. Um dos fatores para a gente mensurar isso é que a gente recebe muitos pedidos da população de binários. Esse que a gente viu no VT lá do Bom Jardim era um binário que pedia-se há muito tempo.
né? Por ele ter questões infraestruturais lá, a obra demorou um pouco mais, foi entregue semana passada, mas era uma demanda que todo mundo reconhecia. Era uma via de mão dupla, com permissão de estacionamento dos dois lados, uma faixa só por sentido, muito comércio. Então era confuso para quem andava de ônibus, para quem andava de carro, para quem queria estacionar. Bicicleta não tinha nem espaço. Então do pedestre ao motorista, eles pediam esse binário, que as pessoas entenderam já o conceito. Então o fato de a gente receber muitas demandas é uma informação importante que que as pessoas entenderam o conceito e querem aquilo para cada bairro, né? Agora, Vitor, e em relação a essa questão do respeito do espaço de cada um? Porque, assim, é como você disse agora há pouco, a questão da implantação do binário não é simplesmente você mudar o sentido da avenida em relação a esses dois corredores. É a questão também da implantação de espaços específicos para circular o ônibus, o veículo de passeio, a bicicleta. Como é que está a questão do respeito de cada um desses componentes em relação a esses espaços? Como é que o ônibus tem se relacionado com o carro de passeio? Como é que o carro de passeio está se relacionando ali com a bicicleta? Tem havido aqui em Fortaleza essa questão dessa adaptação também em relação ao espaço de cada um? No início é sempre mais difícil, né? A gente tinha muitos conflitos com motocicletas e ciclistas, os veículos não entendiam muito bem o uso da faixa exclusiva do ônibus, mas era natural porque eram elementos novos na cidade, né? Hoje a gente vê que o desrespeito está cada vez menor, principalmente das ciclofaixas. Não tem como você também resolver esse problema sem fiscalização, sem monitoramento. Então, com a implantação das câmeras de vídeo monitoramento, o desrespeito nas ciclofaixas diminuiu bastante, né, principalmente por motociclistas. Estacionamentos indevidos nas ciclofaixas também diminuíram bastante. E as faixas exclusivas, para nossa surpresa, desde o início elas foram bem respeitadas, né? Assim, os condutores sabiam que havia a infração, caso transitassem na faixa exclusiva. Então, no início, cada quarteirão a gente tinha um equipamento de fiscalização eletrônica. Hoje em dia, a gente viu que as pessoas já entenderam, né? Por exemplo, no domingo, você pode circular livremente nas faixas exclusivas, mas ainda assim tem pessoa que, não, vou deixar ali o espaço do ônibus. Alguns por respeito, outros com medo de levar infração, levar multa, né? Mas, assim, já entenderam, aquele espaço não é meu, vou ficar... Algumas pessoas até já falaram chateadas, né? Por que o ônibus sai da faixa dele e vem para a faixa do carro, né? Primeiro que não existe faixa do carro, né? Não existe faixa exclusiva para carro, existe a exclusiva do ônibus. O ônibus precisa fazer, de repente, ultrapassagem, de outro ônibus está no ponto de parada. Alguns ônibus precisam fazer uma conversão à esquerda, então eles têm que sair da faixa exclusiva. Então, isso é natural o ônibus também sair da faixa dele, né? Ele pode circular nas outras. No caso do ciclista, há muitas vezes a questão da invasão também ali daquele espaço, né? Também tem. É uma questão que passa por educação, a gente tem que educar melhor os ciclistas e tudo mais. Mas a principal mensagem que a gente quer passar é que o condutor tem que respeitar o ciclista. O ciclista, da mesma forma, ele também precisa atravessar uma via, ele precisa acessar um lote. De repente, ele, em algum momento do trajeto dele, ele vai ter que sair da ciclofaixa da ciclovia. Principalmente quando a ciclovia é no canteiro central, né? O destino dele é algum ponto da quadra, nunca o destino dele é ficar no meio da via. Então, ele vai ter que atravessar em algum momento, ele vai ter que sair da ciclovia em algum momento. E a gente tem que entender que aquele veículo ele é vulnerável, né? A bicicleta ela é vulnerável. E a gente que está num veículo maior, de mais massa, tem que respeitar esse usuário. E, Vitor, essa relação também passa pelo pedestre, né? Eu já tive a oportunidade de ver várias vezes, por exemplo, às vezes o pedestre, o cara está fazendo uma caminhada, uma corrida, e ele quer utilizar aquele espaço ali destinado para o ciclista, o que é errado, né? Porque se existe a calçada, é para ele correr na calçada e não naquele espaço destinado à bicicleta, porque acaba favorecendo ali, às vezes, a ocorrência de um acidente, né? A gente tem esse acidente também entre ciclista e pedestre. As nossas ciclofaixas, a maioria delas, elas são dimensionadas para o trânsito de bicicletas, né? Se você quer permitir o uso compartilhado entre bicicleta e ciclista, isso é um outro tipo de estrutura. Então, isso precisa ser dimensionado para isso, tem que ter sinalização específica para isso. Então, a gente não pode simplesmente deixar, né? No caso da Beira-Mar, a ciclofaixa que tinha lá, né? Hoje está em obra, vai mudar, mas a ciclofaixa que tinha lá permitisse o culpista, né? O cara correr e a bicicleta. Então, ela tem que ser uma ciclofaixa bem mais larga, para permitir a passagem dos dois, sinalização específica para o culpista ficar do lado direito. Então, para permitir o uso compartilhado, são algumas vias específicas. No caso da maior parte das nossas ciclofaixas, o trânsito é exclusivo da bicicleta.
Ok, Vitor, eu vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho eu volto aqui no Notícias de Fortaleza, a gente conversando mais aí sobre essas intervenções no trânsito, né? A criação de binários e também do trinário aqui em Fortaleza, que vem garantindo aí mais fluidez no trânsito aqui da capital. Vou ao intervalo e volto já já. Estamos de volta aqui com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, de junho de 2014 até hoje, a gestão municipal aqui em Fortaleza já implantou 25 binários e o primeiro trinário da capital envolvendo a Avenida Duque de Caxias e as ruas Meton de Alencar e Clarindo de Queiroz, no centro da cidade. Mais de 40 bairros e áreas adjacentes já foram contempladas com o projeto. A gente volta a conversar aqui com o Vitor Macedo, que é engenheiro de transportes da Prefeitura. Ô Vitor, como é que foi aí o planejamento para a implantação desses binários, né? Primeiro, como a gente falou no primeiro bloco aqui do programa, foi exatamente lá na Dom Luiz, da Santos Dumont. Os outros foram sendo implantados, como é que funciona essa questão do planejamento de qual área da cidade vai ser beneficiada aí com um novo binário? Essa é uma excelente pergunta. O primeiro binário ele foi impulsionado, a gente tinha uma demanda forte. A Santos Dumont ela ia receber a infraestrutura do túnel, que hoje passa por baixo da Via Expressa, né? Para a implantação do VLT, né? Que passa por cima da Via Expressa. E a gente não tinha como o túnel hoje, para quem conhece ali, são 3 faixas só, né? Não tinha como o túnel ficar sentido duplo, né? A Santos Dumont era duas faixas em cada sentido. Então dali nasceu uma pressão para a gente começar a pensar, não, essa via tem que ficar sentido único. E a volta tem que ser por algum lugar, né? E aí a gente pensou na Dom Luiz e o estudo começou a surgir daí para a gente resolver aquele problema daquele gargalo. Né? E ali era muito congestionado, né? Muito, a Santos Dumont... A história do canteiro central ali da Santos Dumont era uma polvorosa ali para o trânsito, principalmente ali o motorista que trafegava ali nas chamadas horas de pico, né? A Santos Dumont ela era bem confusa, para quem lembra naquela época. Se você viesse no sentido praia-centro, chegava uma hora que você tinha que acabava o sentido, era na Tibus Cavalcante, você tinha que dobrar à esquerda, era uma confusão. Sentido duplo ela era travada desde da Tibus Cavalcante até onde é hoje a altura do Rio Mar, então era bem confusa, né? E aí aquilo nasceu, o projeto deu certo, a gente plantou a ciclofaixa, por que a gente vamos pensar agora num programa de binários? E a gente começou a estudar a cidade, ver demandas da população, regiões que tinham muitos acidentes, regiões que tinham muitos congestionamentos e mapeamos na cidade, né, diversas intervenções. Isso veio sendo aplicado de acordo com uma priorização. De lá a gente partiu para um binário que foi no Papicu, na época, na Alberto Sá, aquela via que dá acesso ali às dunas, né? Ali era muito confuso também, muito acidente, então partimos para lá. E a gente foi implantando, né, gradativamente, à medida que iam surgindo demandas e que a gente tinha esse primeiro planejamento. É interessante falar que os binários, eles nem sempre resolvem o mesmo problema. Existem tipos e tipos de binários. No caso do Dom Luiz Santos Dumont, que foi o primeiro, era muito problema de congestionamento, de tráfego, de acessibilidade. Era muito ruim ali quando as vias eram duplas. Existem outros binários, por exemplo, que o foco é o transporte público. Foi o caso do trinário, que o foco era encaixar faixa exclusiva de ônibus ali na Duque de Caxias, né? São 160 ônibus por hora ali. Então tinha esse foco. Outros binários, como o da Costa Mendes, lá já não tem faixa exclusiva. Lá o foco era reordenar mesmo. Era muito acidente, era o Hospital do Coração, Faculdade de Medicina, muito pedestre atravessando. O foco era aquele. Existem binários que o foco é simplesmente dar apoio a uma via maior. Um exemplo disso é ali na Parquelândia. A gente tem a Azevedo Bolão e a Gustavo Sampaio, que são paralelas à Bezerra de Menezes. Depois que a Bezerra de Menezes recebeu o BRT, né, ela ficou mais travada. A gente fez um binário paralelo para dar outra opção. Então, os binários eles vão se adaptando em função do problema que a gente quer resolver. Na Messejana, a gente fez muito binário que o propósito era simplesmente resolver pontos de acidente. Já tinha muitos pontos de acidente, o bairro cresceu muito rápido, a infraestrutura não acompanhou, então a gente chegou com a solução dos binários para resolver cruzamentos críticos, vias críticas. Então, ele foi mudando. E aí hoje já temos aí 26, né, intervenções, mais de 40 bairros. Agora, Vitor, é fundamental para que o funcionamento, vamos dizer assim, de um binário, para ele ter êxito, vamos dizer, no propósito ali de melhorar o trânsito naquele trecho ali,
a questão da sinalização ela é importantíssima para que o motorista possa se situar e também possa vir a respeitar ali aquela nova sistemática de trânsito, né? Isso é fundamental tanto para o projeto dar certo, né, sem nenhum problema de acidente nem nada, quanto para a aceitação da população. Quando a população ela é mal informada, geralmente as pessoas ficam mais chateadas, não gostam, né? Então, existe todo um planejamento para a implantação. Alguns binários, por exemplo, a gente implanta por etapas, por ser muito extenso. Foi o caso do Trinário, foi o caso da Dona Luiz Santos Dumont, que era uma semana, cada dia um trecho mudava, né, de sentido. Já outros a gente consegue fazer por vias, né? Hoje vai mudar tal via, amanhã vai mudar tal via. Informação também, panfletos, a gente sempre distribui para os moradores da região, comerciantes para saberem, a partir de tal data, essa via vai mudar, sinalização de obra. E a sinalização no final em si, que a gente chama de rotas indicativas, também é fundamental. As placas verdes, né, que diz nova rota de acesso, se você quer pegar uma nova via, vá por esse sentido. Isso é fundamental para comunicar e para evitar problemas também. Um outro ponto que você destacou no primeiro bloco e também que eu percebo que assim é fundamental para que o motorista ele possa respeitar, vamos dizer, as regras ali do binário, é a questão da fiscalização. Não só do próprio agente da MC, né, a presença do agente, mas como também da fiscalização eletrônica, né? A gente diz que existe um tripé fundamental para qualquer política de transporte, de mobilidade, né? O primeiro deles é o desenho urbano, é você adaptar o desenho da via, a sinalização, tudo ao que você quer. Se você quer uma via de mais velocidade, você tem que ter faixas mais largas e tudo mais. Se você quer uma via de velocidade moderada, você tem que ter faixas mais estreitas, você tem que ter ali, de repente, travessias elevadas. Então, o desenho da via é importante, esse é o primeiro. O segundo é a comunicação, né? Tanto comunicação informativa quanto a de educar mesmo, campanhas educativas e tudo mais. E o terceiro é a fiscalização, né? É natural, assim, em qualquer país do mundo é necessário fiscalização para que as pessoas cumpram, né, os deveres que estão no código e tudo mais. Isso vai desde países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, a países desenvolvidos. Austrália, França, são países assim, referência em fiscalização mesmo, né? Nenhuma delas, se você fizer isso sozinho, né, não traz tanto benefício. Se você só fiscalizar, não tem tanto benefício. Se você só fizer a campanha educativa, também não. A ideia é fazer tudo isso em conjunto. Então, quando a gente vem com intervenção dessa de binário, ou qualquer outra intervenção que a gente vem fazendo na cidade, a gente normalmente atua nesses três pilares. A gente muda a cara da via, depois faz campanhas educativas para aquilo e depois vem com a ação de fiscalização. E o resultado nisso, na ponta, é muita redução de acidentes que a gente teve nos últimos anos, né? A gente está hoje na 5ª queda consecutiva de mortes no trânsito. Então, baixamos em 50% o número de mortes em relação a 10 anos atrás, né? Isso no número de mortes absolutas, né? Se você imaginar a população de 10 anos atrás, era bem menor que a população de hoje. Mesmo assim, temos menos mortes no trânsito. Inclusive nesses trechos onde foram implantados, né, os binários, exatamente, né? Esses trechos dos binários, onde receberam ciclofaixas. A gente fez um levantamento uma vez que para a gente colocar uma ciclofaixa, a gente estreita um pouco as faixas dos veículos, né? E aquilo tem um impacto de redução de velocidade. Os veículos eles dirigem de forma mais atenta porque a faixa está um pouco mais estreita. E as vias que receberam ciclofaixa tiveram mais de 30% de redução de acidentes dos veículos entre si, não só com ciclistas. Vitor, as infrações cometidas por motoristas ali, desrespeitando a faixa de ônibus ou no lado do ciclista e tudo, são comuns assim no início da implantação, por exemplo, de um binário novo. Mas, assim, com o tempo, com a fiscalização ali, com o sistema de vídeo monitoramento, normalmente essas infrações vão diminuindo, né? O motorista ele se adapta bem, vamos dizer, às novas regras ali daquele trecho, né? Ele se adapta bem e a gente tem uma estratégia, a MC tem uma estratégia muito boa dos primeiros meses de não multar diretamente, né? De ser uma multa mais de caráter informativo. A notificação, né? A notificação, exatamente. Aconteceu, por exemplo, vias que a gente reduziu a velocidade, então a Leste-Oeste, por exemplo, que passou para 50 km por hora, quem passava acima de 50,
entre 50 e 60, recebia apenas uma notificação, ó, essa via tem uma nova velocidade limite, é 50, tarará, tarará. Então, isso a gente faz com os binários também, as faixas exclusivas de ônibus, toda faixa exclusiva de ônibus que era implantada, existiam 2 meses de adaptação, onde quem transitasse na faixa exclusiva recebia apenas uma notificação. Então, esse período é importante, assim, a gente não pode esperar que a pessoa já siga as regras no dia seguinte que a mudança foi implantada, isso é necessário. As autuações, você percebe que nessas áreas de binário, elas normalmente diminuem com o tempo ou permanece até por ter uma fiscalização mais atuante ali naquela área? Elas diminuem com o tempo e também diminuem geralmente no ato da implantação, porque os binários eles vão para áreas que normalmente são mais desordenadas, né? Que quando uma área é desordenada, aquilo estimula a pessoa a descumprir. É a pessoa que para ali, para irregular, para ir resolver um problema, demora 20, 30 minutos e volta e não está preocupado se parou ou não. Os binários, como a gente organiza a via, né? Você deixou aquela via mais bem delimitada, o espaço ciclista, você requalificou a calçada, a faixa exclusiva de ônibus e tudo mais, os condutores eles sentem mais, digamos assim, eles não querem descumprir a lei, até para saber, ó, aqui mudou tudo, eu vou procurar seguir as regras direitinho. Então tem esse caráter da implantação imediata, da requalificação do espaço e a pessoa respeitar. E com o tempo também as pessoas vão conhecendo, né? É natural que elas vai diminuindo isso. A questão da velocidade. A gente tem percebido que aqui em Fortaleza existem alguns corredores em que a prefeitura tem feito esse trabalho de reduzir a velocidade média, né? Na maior parte da cidade aí é 60 km por hora, mas algumas avenidas aí têm sofrido uma redução para 50 km. No caso do binário, a implantação do binário favorece também essa questão de se reduzir a velocidade da via para dar uma segurança maior, não só, vamos dizer, ao motorista, mas principalmente ao pedestre que faz ali o sistema de travessia? Sim, isso é fundamental. Existem 2 preocupações grandes nos projetos binários. A primeira é essa, que é controlar a velocidade. Porque quando você dá mais fluidez, né, as faixas estão num sentido só, mais largas, você permite com que o veículo atinja velocidades maiores. Isso é muito prejudicial para os acidentes com vítimas, principalmente, né? Então, a gente tem que ter uma estratégia de sinalização e de desenho e de equipamentos para controlar aquela velocidade, para fazer com que as pessoas não excedam os limites. O impacto é muito grande. Você reduzir a velocidade de 60 para 50, isso é a velocidade máxima, né? A velocidade média praticamente não muda quando você reduz a máxima, porque a velocidade da corrente ali do pelotão, ela está ali em torno de 20 km por hora, 30, tem muitos semáforos. É muito difícil você fazer um percurso longo na cidade mantendo 60 o tempo todo, né? É só se você estivesse numa rodovia, né? Então, se você muda de 60 para 50, o impacto na velocidade média é mínimo, mas o impacto na segurança é muito grande. A chance de uma pessoa sobreviver sendo atropelada a 60 ou a 50 aumenta em 10 vezes. Então, o impacto disso para os acidentes é muito forte. Então, a gente, quando vai dimensionar um binário, vai fazer todas essas intervenções, a gente tem que controlar muito bem essa questão da velocidade. Até porque o pedestre antes ele tinha que olhar para os 2 lados, ele olha só para um. Porém, ele não tem mais aquele apoio do canteiro, né? Ele tem uma travessia mais longa, então isso tem que ser controlado. E o segundo ponto que a gente tem que prestar muita atenção nos binários é em não trazer impactos negativos para essa via paralela. No caso da Dom Luiz Santos Dumont, já eram 2 vias, eram 2 corredores arteriais, então tinham as mesmas características. Mas existem outros binários que a gente usa uma via que antes era uma via mais local, não tinha tanto fluxo, e agora o fluxo da volta, né, digamos assim, vai por ela. Então, se você não tratar bem essa via, aquilo pode trazer problemas, porque antes as pessoas tinham ali o costume de ser uma via mais calma, né? Então, a gente tem que controlar isso tanto por questões de segurança, quanto por questões mesmo de urbanismo, para não trazer ruídos para aquelas vias e tudo mais. Então, são 2 grandes preocupações que a gente tem que ter em cada projeto desse. Ok, Vitor, vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com notícias de Fortaleza e a gente dá continuidade a esse bate-papo aqui sobre a implantação dos binários e também de trinários aqui no trânsito da capital cearense. Eu volto já.
Voltamos aqui com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, ao longo do processo da implantação dos projetos de binários aqui em Fortaleza, foram incorporadas novas ações, como requalificação da iluminação pública e dos pavimentos, correção de drenagem, a implantação de prolongamentos de calçadas também. A gente volta a conversar aqui com o Vitor Macedo, que é engenheiro de transportes da Prefeitura. Ô Vitor, a gente estava falando no bloco anterior exatamente sobre intervenções relacionadas à questão da velocidade dessas avenidas onde foram implantados binários, mas queria abordar com você aqui a questão também da segurança do pedestre em relação à travessia. É necessário, claro, vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, de uma Avenida Santos Dumont, em que temos aí 4 faixas para o veículo, né, o veículo de passeio, e tem ali a faixa de segurança ali para o ciclista. A gente até mostrou hoje de manhã aqui com as imagens do sistema de vídeo monitoramento da MC. Uma avenida como essa, para haver a travessia de pedestre, é fundamental ter opções ali de faixa de pedestre, com semáforo, para garantir uma segurança maior nessa travessia, né? Essa é uma preocupação sempre primordial, né, a preocupação com o pedestre. Apesar do trânsito ser melhor para ele, dele ter veículo só num sentido, ele vai ter que vencer uma distância maior de caminhada. Então a gente tem que antecipar, né, para isso não virar um problema. Então existem diversas estratégias, como prolongamento de esquinas, que é ali quando você prolonga a esquina, seja com tinta ou fisicamente, como está mostrando na imagem, o pedestre tem uma distância menor para atravessar, né? Ele tem uma distância maior de espera e uma menor de travessia. Outra estratégia também é colocar tempo para pedestre nos semáforos, né? Historicamente a gente não tinha muito isso, o pedestre tinha que ali ficar esperando uma carona entre o verde de semáforo de uma via e o verde de semáforo da outra para tentar atravessar. Hoje não, a maior parte do nosso semáforo tem o tempo do pedestre, né, exclusivo para ele. As travessias em diagonal são outra solução, aquela travessia em X que a gente chama, né? Ele consegue vencer o lado oposto da esquina sem precisar andar em L, ele faz uma travessia direta. O controle da velocidade dos veículos. Então, é uma série de ações, né, de soluções para a gente antecipar esse problema. E isso essa questão também da requalificação dos binários foi uma colocação muito sábia do prefeito Alberto Cláudio, que ele disse, já que a gente vai mexer ali naquela via, né, vou trocar o pavimento, vou requalificar a calçada, eu quero que o binário traga uma intervenção geral, não só de trânsito. Então, os nossos binários eles sempre vinham com plantio de árvores, troca da iluminação, né, por luz branca, requalificação de microdrenagem, aquelas bocas de lobo e tudo mais. Então, era um banho de loja que a gente chamava, assim, eram ações urbanísticas, para o binário não ser somente uma ação de trânsito e mobilidade, mas sim de urbanidade, né? E tem um efeito estético muito grande nesses locais, porque a cidade fica bem, em termos de plasticidade, fica bem mais bonita, né? Isso, e principalmente nas vias paralelas, que geralmente eram vias mais locais, né, que vai ter um novo fluxo de pedestres, as pessoas vão ter que andar por aquelas vias, então é importante você ter uma iluminação boa, por questões até de conforto maior, de segurança pública, pontos de parada melhores com abrigos, né? Então, todo binário a gente substitui aqueles pontos de parada que era só a placa por abrigos metálicos, com bancos e tudo mais. Então, é importante tanto para as pessoas que vão utilizar essas vias novas, é bom para quem mora nessas vias, né? Recebe uma via qualificada, e para quem está passando por ali também. Sempre teve uma preocupação muito grande com questão de segurança pública, né? A gente sempre é muito criticado. Vai fazer um binário numa via como essa, que não passa ninguém, mas você está julgando no cenário anterior, né? Quando você muda, quando você dá a vida àquela rua, àquela via, você passa a ônibus andar por ali, as pessoas vão caminhar para acessar os ônibus, os veículos vão passar por lá também. É natural que você traga uma segurança, uma sensação de segurança muito melhor. Vitor, você já teve a oportunidade aqui de falar sobre essa questão de muitas pessoas, né, em bairros aqui da capital, tem esse hábito de pedir, instala aqui um binário aqui em tal rua e tal. Como é que está esse processo de ampliação do sistema de binários aqui na capital? Já são 25 binários e um trinário. Há a perspectiva de ampliação desse tipo de intervenção no trânsito aqui da capital?
Sim, nós temos dois. A população geralmente, quando a pessoa conhece o lugar que mora, né? Ninguém melhor do que o próprio morador para conhecer os problemas. Então a gente já recebia, às vezes, por demandas da população, às vezes via vereador, às vezes via ouvidoria, a pessoa dizia, eu moro na rua tal, é super problemático, e aqui eu sei que tem uma via paralela, e mandava já, dava uma dica ali de um possível estudo. Alguns dos nossos binários saíram de demandas da população mesmo, né? Exemplos do Bom Jardim, existem do Conjunto Ceará, então tem muitos binários que a população entendia, via que aquilo ali era bom ter o sentido único e já pedia. A gente tem dois binários ainda, um previsto, né, e o outro está em estudo até o final desse ano, a gente quer chegar a 28, né? Um é o da José Leão e vereador Pedro Paulo, ali na região mais da Washington Soares, ali nos bairros Luciano Cavalcante, por ali. A José Leão é uma via muito problemática para quem conhece, ela tem um movimento muito forte entre a BR-116 e a Washington Soares. É uma via de uma faixa só por sentido, tem trechos que ela afunila, é muito problemática. Então a gente está, por questões, lá a gente precisa tratar com a Washington Soares, então tem uma intervenção do governo do estado, né? Então um binário está demorando um pouco mais por conta disso. E outro que a gente está em estudos ainda, para ver se é necessário, para ver se o binário traz benefícios, que é ali paralelo a Humberto Monte, na rua Viriato Ribeiro, ali perto do campus do PC, por ali. Então esses dois binários, esse está em implantação, da José Leão, e o outro está em estudo. É necessário a gente fazer esses estudos, a gente faz simulações de tráfego para saber se de fato vai trazer benefícios, né? Foi até legal citar isso, que eu lembrei. Tem binários que a gente já pensou que a gente não implantou por ver que não iria dar certo. Então, a gente faz simulações computacionais, faz pesquisas de campo para saber se de fato vai ser um benefício. Quando é que é indicada a implantação de um binário? Por exemplo, Vitor, vocês recebem muitas demandas por parte da população, porque o que o cidadão quer, né, o que o morador ali quer é melhorar a condição de tráfego ali, reduzir a questão da ocorrência de acidentes, mas tecnicamente falando, quando é que é indicado a implantação de um binário? Existem dois casos. O principal é quando a via já passou da capacidade dela, né? Ela já está saturada, ela não suporta mais o trânsito de hoje. E o outro é quando ela está tendo muitos acidentes, principalmente acidentes com alta gravidade. Nos binários eles ocorrem acidentes, como na cidade toda, mas são acidentes leves, colisão traseira, coisa desse tipo. Quando a gente tem vias com colisões frontais, né, colisões laterais, são colisões mais sérias, aquilo ali já dá indícios de que aquela via não pode mais ficar de sentido duplo. Ou se ficar de sentido duplo, tem que ter uma segregação física, um canteiro central, alguma coisa do tipo. Vou dar exemplos de vias que a gente... Um de cada, né? Uma via, por exemplo, que já chegou muito na sua capacidade, mas que a gente não conseguiu fazer um binário por falta de um sistema viário paralelo, que é a Silas Munguba. Silas Munguba é um corredor, né? Ele orbita ali a cidade, ela liga ali a Messejana, passa por tudo ali, Castelão, Parangaba. Ela já tem uma alta demanda de veículos, mas a gente não consegue achar uma via paralela para colocar um binário. Então, os estudos, a gente está quebrando a cabeça em relação a isso. Já outra via que o problema já é segurança é, por exemplo, Augusto dos Anjos. A continuação da José Bastos ali, para quem conhece. É só uma faixa por sentido, não tem canteiro central e aquilo potencializa muito acidentes graves. Ali, se tivesse uma via paralela, seria bom ter um binário, mas também não tem. Então, as soluções têm que partir para soluções maiores, infraestruturais, né? Mas, geralmente, são esses dois sinais que acendem, né? Ou quando está tendo muito acidente ou quando ela já está muito acima da capacidade. Vitor, para a gente finalizar, para a gente até informar o telespectador, quem realmente mora num bairro em que percebe que existem vias que estão apresentando já essa dificuldade na fluidez, a quem recorrer? Para onde é que pode ligar? Para onde é que pode acessar aí de maneira virtual algum órgão da prefeitura no sentido de pedir, pelo menos, que seja realizado um estudo ali para tentar melhorar? Como é que deve proceder? Na AMC, né? A AMC tem a ouvidoria dela, todos os telefones estão lá no site, tem no Instagram também, os pontos de atendimento também da AMC, já tem diversos shoppings. Se você chega lá com a proposta, a minha via percebo muito acidente no meu cruzamento ou na rua que eu moro,
São olhos, as pessoas são olhos nós que somos técnicos, né? Então isso é importante para a gente também receber. Então o melhor canal é via MC. A MC tem todo o corpo de engenharia, o corpo técnico do CTAFOL para poder analisar esses pedidos. Vitor, mais uma vez, obrigado pela presença aqui na TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza, trazendo aí essas informações sobre essas intervenções aí dos binários, também do trinário já implantado aqui na capital. Obrigado, eu que agradeço. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Notícias de Fortaleza e vamos falar sobre o Fortaleza Online, que tem contribuído bastante para incrementar e dar agilidade na emissão de certidões aqui em Fortaleza, através da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. É um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui pela TV Terra do Sol.